Fala, brazucada de plantão, beleza? Outro dia eu postei uma pergunta lá no meu Instagram. Tá aí o meu Instagram, os meus dois Instagram tá na descrição desse vídeo. Corre lá e me segue. Aproveita que você vai seguir no Instagram, já deixa o joinha antes de assistir o vídeo, que é pra dar força no canal. Eu deixei lá uma pergunta, um rapaz chamado Cuca, né? O apelido dele é Cuca, lá de Belo Horizonte, fotógrafo, grande amigo meu aí pela internet. Ele me fez uma pergunta: como que foi trabalhar como fotógrafo nos Estados Unidos? Obrigado, Cuca, pela sua pergunta. Eu não só vou responder essa pergunta, como eu vou mencionar alguns outros tipos de trabalho que eu fiz aqui nos Estados Unidos nesse tempo todo que eu tô aqui. Mas depois da vinheta, papai, tchau! Então, grande Cuca fez a pergunta e eu vou responder. Trabalho de fotógrafo aqui, no início era muito difícil. Aliás, tudo na vida no início é muito difícil, porque você precisa de ter clientes, né? E às vezes no início eu não tinha muitos clientes, as pessoas não conheciam meu trabalho e logo é mais difícil para você trabalhar. Mas depois de um tempo eu tive uma ideia de fazer um site na época que se chamava toligado.net, e eu tirava fotos de boate nessa época, né? Boates. E através desse site, que era o toligado.net, eu comecei a conhecer outras pessoas, as portas foram se abrindo, e aí eu comecei a fazer casamento, fui começando a aprender. Aí num determinado momento eu vi um cara trabalhando, fazendo casamento, eu pedi pra ele ir nos casamentos com ele, pra mim poder ver como ele fazia. E aí eu fui aprendendo, fui melhorando o meu equipamento. Mas obviamente que mesmo aqui nos Estados Unidos eu esbarrei em algumas dificuldades, como por exemplo, o baixo preço da concorrência, né? Muitas pessoas que acham que tem que trabalhar de graça ou a preço de banana pra poder ter cliente. Tem pessoas aí cobrando $1.000, $500. Só para vocês terem noção da diferença de preço, $500 era o que eu pagava para ir o ajudante comigo, o outro fotógrafo, porque casamento de 100, 200, 300 pessoas é impossível fazer com um fotógrafo, a não ser que você seja doido, que é muita, não dá. Mas eu dava o meu preço, a pessoa me procurava por causa da qualidade do meu trabalho. Se ela quisesse, bem; se ela não quisesse, amém. Mas tirando isso, foi muito legal, foi muito bom. Conheci várias pessoas. Anos depois eu acabei vendendo o toligado.net, e em 2011 eu abri o brazuca.com. Brazuca.com eu vou fazer um vídeo à parte para poder contar para vocês sobre o brazuca.com, que eu encerrei as atividades do site agora no final de 2018, mas tem um projeto muito bacana pro brazuca.com vindo por aí, mas eu vou deixar isso para contar num vídeo à parte. Tirando a vida de fotógrafo de casamento, também fiz várias festas corporativas de final de ano e comecei também a fazer os shows, né? Os shows era muito legal, porque você tem aquele contato com o artista. Muitas vezes ele não troca muita ideia, outras vezes trocam muita ideia com você. E eu tive a oportunidade de conhecer muitos cantores que no Brasil eu provavelmente nunca chegaria nem perto deles. Conheci cantores que eu tenho admiração por eles, que muitas vezes eu estava nos shows e além de estar trabalhando, eu estava aproveitando, porque era um cantor que era do meu agrado. E muitas vezes também fiz shows de cantores que eu não gostava da música ou do gênero, mas eu estava ali trabalhando e eu fiz o que era suposto ser feito. É um mundo bem legal, sabe? Você poder estar ali no camarim, você poder estar no palco, você tem que ser muito responsável, você tem que saber a hora para poder ir, a hora para poder fazer as coisas. Você às vezes tem que se segurar, porque querendo ou não, às vezes você, por exemplo, chega diante de um Roberto Carlos da vida. Bicho, o Roberto Carlos é Roberto Carlos, Ivete Sangalo, grandes gigantes da música brasileira, né? E aí você treme, cara. Você estando diante dessas pessoas, elas são como a gente, mas é o Roberto Carlos e a Ivete, né? Assim como outros cantores também. Conheci o Zezé de Camargo e Luciano, que é da leva mais antiga da música sertaneja, e assim como outros milhares de outros cantores, né? Como eu já mencionei em outros vídeos, o Rick Renner. Conheci o falecido Cristiano Araújo, conheci Zé Neto Cristiano, toda essa leva nova de cantores da música sertaneja universitária, vamos dizer assim, atual. Eu conheci todos eles. E como disse, né, alguns eu pude interagir, outros eu fui um pouco mais além, outros eu troco mensagens com eles
com alguns desses cantores no meu telefone. Alguns me seguem nas minhas redes sociais, e é bem legal essa troca, sabe? E outros não, né? Outros, às vezes, você não consegue ter tanta proximidade. Mas, no geral, foi muito legal, foi muito válido, me ajudou muito, conheci muitas pessoas, fiz muitas conexões, e esse networking não tem preço que paga, né? Então, muitas oportunidades se abriram por conta esses trabalhos que eu fiz. Tirando a vida de fotógrafo, eu trabalhei na marcenaria, eu trabalhei como pintura, eu trabalhei em restaurante como garçom, trabalhei fazendo fundação de casas, trabalhei instalando portas e janelas, dando acabamento na casa, trabalhei em demolição de casas que haviam pegado fogo, trabalhei em limpeza de basements abandonados ou de casas que estavam, enfim, tinha muito lixo. A basement é a parte de baixo, como se fosse o porão da casa, né? Então, trabalhei na mudança também, numa companhia muito grande que tem aqui em New Jersey, fazendo mudanças. A gente, às vezes, para Nova York. Nessa época eu trabalhava com meu irmão. E, cara, muitas coisas que eu nunca sonhei em fazer quando eu morava no Brasil, eu fiz aqui, com muito orgulho, com muita dignidade e com muita alegria. E todas essas experiências que eu tive me engrandeceram muito como ser humano e me trouxeram experiências únicas que fizeram eu aprender a dar mais valor nas coisas e dar mais valor naquilo que você tem habilidade de fazer. Então, se eu tivesse ficado no Brasil, provavelmente eu não teria tido jamais as oportunidades que eu tive de, sabe, ralar pra caramba e me tornar o cara que eu sou hoje, Rodrigo Lopes. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Vou deixando vocês aí, solta o dedo aí nesse vídeo e larga seu like, balança o sino, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Depois, em outro vídeo, eu vou contar um pouco sobre cada profissão, como que era trabalhar com diversas raças de pessoas que eu trabalhei. Trabalhei para grego, trabalhei para italiano, trabalhei para alemão, trabalhei para português, trabalhei para francês, hispano, brasileiro, mas isso é tema para outro vídeo. Vocês vão ficando por aqui, eu por aí. Oh, falei errado. Vocês por aí, eu por aqui, você já sabe, né? Não sabe não? Ó,